Meus amigos, muito boa noite a todos vocês. Muito obrigado uma vez mais por assistirem a um conteúdo, a um vídeo, por vocês, então, privilegiarem esse canal Fernando Gil Economia Sem Ideologia como um dos preferidos de vocês. Queria aqui pedir a você para deixar o like nesse vídeo, queria pedir a você para se inscrever no canal e pedir a você também, caso goste desse conteúdo, caso esteja gostando dos vídeos, das lives que eu venho realizando aqui nesse canal, que por favor, então compartilhe nas suas redes sociais, que fale para os seus amigos, que diga que um bom debate democrático e não ideológico está sendo travado aqui nesse canal. Isso é muito importante. Pediria a você também para deixar a tua opinião sobre esse controverso debate, sobre esse tema que há muito tempo, a mim, não como economista, mas como cidadão, me causa espécie, me causa indignação, me causa surpresa que algumas pessoas realmente ainda tenham um fórum privilegiado aqui no país em detrimento das outras. Quero partir do princípio da isonomia, quero partir do princípio da igualdade de direitos. Não vejo, sinceramente, ninguém diferente de mim ou de você aí que realmente possa ter fórum privilegiado em função dos julgamentos que lhes vão fazer ou que nos vão fazer, principalmente quando somos claramente, robustamente, através das provas que são coletadas, culpados. Esse daí é o debate de hoje com vocês. Queria até lhes dizer que poderia ser um tema para uma live, para uma discussão mais ampla. Acho até que vou fazer dependendo do alcance que esse vídeo tiver, dependendo do interesse que, na verdade, esse conteúdo aí lhes desperte. Por isso é que eu peço a vocês para que deixem os comentários, porque para mim vai ser muito importante. Então, o título da reportagem do jornal o Globo, e nada tem a ver com o jornal, nada tem a ver com a mídia, mas sim com aquilo que está sendo discutido. Se você tomar o cuidado, inclusive, de buscar isso em outros tantos jornais, inclusive os da preferência de vocês, vocês naturalmente vão ver que a matéria é a mesma. Eu tive esse cuidado, não tem nada de ideologia aí. Pode até parecer que tem, em função da predileção de vocês por um outro jornal, mas, e até antipatia, mas não tem não. Isso é tão somente um fato, porque realmente depois de 6 anos, o STF, o Supremo Tribunal Federal, voltou a debater o alcance do fórum privilegiado e avalia novos critérios, principalmente ganhando robustez essa discussão, esse tema, em função das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle, que vocês sabem teve desdobramentos, eu diria, mais sérios nessa semana. O meu objetivo não é discutir o mérito das prisões, o meu objetivo não é discutir os fatos que foram apresentados, e sim o fórum privilegiado. Portanto, eu trouxe aqui esse debate para vocês no conteúdo que foi postado no jornal Globo. Vocês estão vendo aí, tem até uma foto do Supremo Tribunal Federal e os seus respectivos ministros, que vocês podem gostar ou não, mas são eles, na verdade, que vão decidir, são eles que estão discutindo. Então olha aqui, ó, quase 6 anos após restringir o alcance do fórum privilegiado, o Supremo vai debater novamente o assunto a partir dessa sexta-feira agora, dia 29 de março de 2024. Um recurso enviado pelo ministro Gilmar Mendes será analisado no plenário virtual e tem potencial de atualizar os critérios definidos em 2018. Mais uma vez eu quero dizer a vocês, para mim, você pode até discordar disso, mas para mim, no meu entendimento, não existe ninguém que possa ter privilégios com relação a mim e a você. A discussão ganhou força no momento em que a Corte se tornou o fórum completamente competente para as investigações envolvendo supostos mandantes dos homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Mais uma vez, repetindo aqui que meu objetivo não é ingressar no mérito, e sim na discussão sobre quem tem que ter fórum privilegiado.
A suposta participação de um deputado, apontado pela Polícia Federal como um dos responsáveis, fez com que o caso fosse alçado ao Supremo, que tem a atribuição de julgar parlamentares federais. Na época do crime, no entanto, o referido deputado era vereador e as investigações apontam que o crime foi cometido em função de disputas pelo mote fundiário, ou seja, terrenos. Quando restringiu o fórum privilegiado, o Supremo decidiu, preste atenção, que deveriam tramitar na Corte somente casos de deputados e senadores que tivessem cometido crimes durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. Antes, qualquer inquérito ou ação penal contra parlamentares, mesmo anteriores ao mandato, eram transferidos para o tribunal, que me parece ser mais discutível ainda, mais esdrúxulo ainda. Eu quero aqui te dizer uma coisa. É verdade que, por muitas das vezes, no exercício do cargo de parlamentar, verdade que, por muitas das vezes, no exercício do cargo do Poder Executivo, algumas agruras podem ser lançadas a esse ocupante do cargo, em função, óbvio, das especificidades, das polêmicas, inclusive até dos inimigos que essa pessoa pode alcançar, pode angariar em função das suas atuações. Então, na verdade, poderia ser até justificável que algumas pessoas realmente tivessem esse fórum, justamente para que pudessem se alijar de outros julgamentos que, eu diria, se coadunassem mais com a vontade popular. Porque eu não sou advogado, mas compreendo que o direito é assim, ou seja, você não pode julgar pelo apelo popular, você tem que julgar em função das leis. Então essa prerrogativa naturalmente era destinada a essas pessoas. Isso foi revisto em 2018 apenas para as pessoas que ocupavam esses cargos, o que eu sinceramente acho também um grande absurdo. Está aqui, no despacho que abriu caminho para uma nova discussão sobre os critérios para a concessão do fórum privilegiado, Gilmar afirma que é preciso recalibrar os contornos do mecanismo destinado a pessoas com cargos públicos e mandatos eletivos. O jornal apurou que, além do decano, outros ministros do Supremo já haviam defendendo que o tema fosse revisitado. Reservadamente, o magistrado diz que é preciso fazer ajustes, que esse tipo de reanálise faz parte de uma evolução natural da jurisprudência da Corte. Eles usam aqui alguns termos técnicos que, no meu entendimento, não vêm ao caso. Então, continuando, os julgamentos do plenário virtual têm duração de uma semana e ocorrem em um formato em que os ministros apresentam os votos, explicam aqui como é que isso vai funcionar. Aqui eles falam também que a restrição do fórum privilegiado em 2018 foi motivada por uma questão de ordem apresentada pelo atual presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso. E aí, citando aqui alguns ministros que, de fato, à época ainda eram ministros, alguns inclusive já deixaram cargo em função da idade, que é uma outra coisa que eu posso discutir com vocês depois. Eu acho que tinha que ter um mandato, acho que não devia ser até os 75 anos, acho que devia ter um mandato, dependendo da atuação do juiz, do Supremo. Acho que seria realmente algo mais meritocrático, você, na verdade, não eu diria, para uma eleição, mas eu acho que deveriam ter alguns critérios que pudessem julgar a atuação desses juízes, tal como acontece conosco. Nós somos julgados diariamente pelo trabalho que nós realizamos, pela nossa produtividade, pela nossa atuação. Então eu acho que não deveria ser diferente no Supremo. É um tema até que está sendo discutido, proposto pelo Pacheco, presidente do Senado, e que suscita muito debate e muita polêmica. Então, olha aqui, o caso que será analisado no plenário virtual é um habeas corpus movido pela defesa do senador Zequinha Marinho, réu em uma ação penal na Justiça Federal do Distrito Federal, supostamente, enquanto deputado federal, ter ordenado que seus servidores do gabinete devolvessem 5% de salários para o PSC, então seu partido. Bom, essa é uma coisa que nós já sabemos, comumente isso é chamado de rachadinha. Isso aí é algo também inexplicável. Isso aconteceu, inclusive, recentemente
o filho do presidente, que também está sendo julgado, filho do ex-presidente, perdão, que também está sendo julgado por isso. Isso é uma coisa assim que gera muita polêmica, ou seja, você contrata um funcionário e esse funcionário ele te dá uma parte, devolve uma parte daquilo que ele recebe para você poder naturalmente injetar recursos no partido para que o partido tenha então mais recursos para poder fazer campanha, usar como queira. Isso aí é algo também realmente absurdo, porque esse funcionário ele deveria ser contratado e é aí que ingressa a economia em tudo isso. Aliás, aí não, né? No texto todo, mas principalmente quando você entende que um deputado deva estar lá, um vereador, para que então venha delinear projetos de leis que sejam altruístas, que sejam desenvolvimentistas, que melhorem a nossa capacidade de gerar renda e emprego, para que melhorem as nossas variáveis, para que sejamos vistos como mais críveis aos olhos, à lupa do mercado internacional, para que nós cresçamos. E nesse caso você vai dizer assim, Gil, mas isso é uma utopia da sua parte. Não, é uma utopia porque a sociedade brasileira vota mal. É uma utopia porque a sociedade brasileira ela entende que somente deve se interessar pelo cargo de presidente, pelo cargo de governador ou pelo cargo de prefeito. E deixa os deputados, senadores e vereadores ao léu. E aí acontecem essas coisas todas. Bom, então, esse debate, na verdade, todo veio à tona em função desses fatos novos que foram lançados na mídia essa semana, com algumas prisões, do caso da Marielle, que eu não quero aqui julgar se são corretas ou não, eu não tenho meios para isso. O meu objetivo é tão somente falar sobre isso aqui, sobre o que o STF deve decidir. E eu quero perguntar a você se você acha justo que isso aconteça, porque, na verdade, são crimes políticos, no caso, inclusive, da rachadinha, algo que nos estarrece, aliás, nos estarrece qualquer crime, mas que, de fato, põe em risco a economia do país, põe em risco a ambientação salutar que nós devamos ter para poder empreender, para que nós possamos gerar renda e emprego aqui, como eu falei. É uma questão de cidadania também, é uma questão de você terminar com os privilégios, é uma questão de você pôr o país dentro de um arcabouço de leis que realmente nos permitam mais igualdade, que nos permitam a tão sonhada capacidade de nos desenvolvermos. Tudo isso começa, meus amigos, com uma justiça forte. E para a justiça ser forte, aqueles que estejam lá precisam ser fortes para que, de maneira não ideológica, de fato, apliquem as leis e, se por acaso não estiverem servindo, que proponham para o Poder Legislativo a formulação de leis que realmente possa nos fazer alcançar um status que todos nós queremos, de justiça igual para todos. Se inscreva aí no canal, deixe o like no vídeo. Muito obrigado. Até uma outra oportunidade, quando então vamos discutir sobre mais temas que envolvam a economia, sempre sem ideologia e sempre sem a intenção de te influenciar politicamente. Muito obrigado, boa noite.